Cristo unido na morte da cruz, eu gozo as bênçãos do reino da luz, cheio da graça que ali corre a fluxo, cada momento com Cristo Jesus. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Com Cristo unido na luta moral, resisto ao erro, ao pecado fatal, em alto erguendo a bandeira real, cada momento mais firme e leal. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Com Cristo unido na ressurreição, eu já desfruto eterna redenção. Nele jamais esperamos em vão, cada momento concede perdão, cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Nas minhas lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode guiar. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Amém. Queridos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós iremos, nesse momento, nos dirigir ao Senhor em oração, suplicando a sua bênção, a direção para as nossas vidas nesse culto de estudo bíblico. O nosso propósito é aprender mais do Senhor para poder servi-lo melhor. Então, nós vamos ter uma palavra de oração. Deus, nós te agradecemos por mais esse privilégio que temos de nos reunirmos em torno da Tua Palavra, mesmo à distância, ó Deus, mas com o único propósito de aprender mais do Senhor para te servir melhor, para sermos servos melhores. Pedimos ao Senhor que, através da Tua Palavra, pela ação do Teu Espírito, o Senhor nos molde, ó Deus, conforme a Tua vontade, como o oleiro que molda o vaso segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Ó Deus, te pedimos que o Senhor continue trazendo ao nosso coração a edificação, a orientação, o consolo, o encorajamento que vem da Tua Palavra. Nós precisamos do Senhor em todo o tempo, não só nos dias mais tranquilos da nossa existência, mas também naqueles dias mais turbulentos, que o nosso coração muitas vezes se apavora diante das tempestades do mar revolto que bate sobre o nosso barco. Ó Deus, fortalece-nos a cada dia, é o que nós te pedimos no nome e por amor de Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nome dele oramos. Amém.
Eu quero convidá-los nesse momento a abrirem comigo as suas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo 118. Salmo de número 118. Nos diz assim o texto da palavra do Senhor: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu, me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas, em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. Observe o versículo 22 que nós vamos usar no nosso estudo hoje. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros, da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós iremos cantar nesse momento o hino Dependência 120 do Inário Novo Canto, já nos preparando para o momento de contrição, de confissão de pecado. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas e na luz. Sem ti a vida
é vã. Sou pobre sem Jesus, de ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Amém. Amém. Nós vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Eu vou pedir ao presbítero Nilson que nos eleve a Deus nessa oração. Enquanto ele se aproxima aqui, ele vai orar e logo em seguida nós vamos ao estudo da palavra de Deus. E eu já quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, nós estamos expondo essa carta e hoje nós vamos seguir a exposição a partir do versículo de número 6. Então, enquanto o presbítero Nilson ora, eu já peço aos irmãos que vá abrindo as suas Bíblias. Nosso Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos e te bendizemos, ó Senhor, por mais desta oportunidade que temos de mais uma vez prestarmos culto a Ti, ó Pai amado. Amém, Senhor. Senhor, obrigado pelos benefícios já dispensados sobre as nossas vidas. E agradecemos, ó Deus, especialmente porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado. Mas acima de tudo isso, ó Deus, nós te louvamos e te bendizemos pela Tua misericórdia para com as nossas vidas. Amém, Senhor. Senhor, obrigado, porque nós vivíamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos resgatou, o Senhor nos vivificou, o Senhor nos concedeu a vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado, e Senhor. O Senhor colocou, Deus, um novo cântico em nossos lábios. Por isso, ó Deus, nós te louvamos e te bendizemos nesta noite. E neste momento, ó Deus, de reflexão da Tua palavra, nós queremos suplicar, ó Deus, que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes para compreendermos a Tua palavra, ó Deus. Amém, Senhor. E não só compreendermos, mas que o Senhor nos capacite a colocarmos em prática nas nossas vidas. Amém, Senhor. Senhor querido, obrigado. Abençoa o Teu servo pastor nesta noite. Que o Senhor, Deus, o dê as condições necessárias para expor a Tua palavra, para o louvor, a glória do Teu nome, para a edificação do Teu povo e para a salvação daqueles, ó Deus, que vivem ainda distantes. Amém, Senhor. Querido Deus, nos abençoe e nos conduza em paz em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós vamos seguir a exposição da semana passada. Fizemos a exposição dos versos 3, 4 e 5. Aliás, 4 e 5. Hoje nós vamos fazer a exposição dos versos 6 até o verso de número 10. Eu vou ler o texto a partir do verso 1, para a gente ter uma compreensão do todo. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado.
Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém. Até aí. Meus irmãos, nessa parte da carta, o apóstolo Pedro está falando sobre as implicações práticas da nossa salvação, que já está assegurada em Deus, porque foi planejada pelo Pai na eternidade, executada pelo Filho na história, quando ele se encarnou, veio a esse mundo e morreu em nosso favor, autenticando assim o plano do Pai, colocando-o em prática, e essa salvação que foi efetivada na nossa vida, na história, pela obra do Espírito Santo, quando o Espírito abriu o nosso entendimento para a fé, e aí passamos a compreender o Evangelho. A partir do capítulo 2, Pedro começa a falar sobre as implicações práticas. Aliás, a partir do final do capítulo 1, a partir do versículo 13, ele já começa a falar sobre as implicações práticas dessa salvação. E a semana passada, nós expusemos os versos 4 e 5, e na semana anterior, os versos 1 a 3, Pedro diz que estes que são salvos devem retirar algumas coisas das suas vidas, se despojar de maldade, dolo, hipocrisia, inveja, ou seja, aquilo que era próprio da velha natureza, do nosso procedimento antes da conversão. E Pedro diz que nós devemos nos encher de outras coisas, devemos desejar, como crianças desejam o leite, nós devemos desejar o genuíno leite espiritual, que é a Escritura, a palavra de Deus. A semana passada nós vimos que no verso 4, Pedro diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive. Ou seja, se já experimentamos a bondade de Deus, que Pedro fala no verso 3, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, agora nós podemos nos aproximar de Deus, podemos nos aproximar de Cristo. E Pedro diz que ele é a pedra que vive, é o fundamento da nossa fé. Cristo é a pedra angular sobre a qual a nossa fé está fundamentada e estabelecida. Pedro diz que essa pedra foi rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para com Deus. E ele diz que nós que estamos em Cristo somos agora o edifício de Deus, pedras vivas. O templo que Deus habita. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em nós, habita em nossos corações. Agora, a partir do versículo 6, eu gostaria de apontar aqui a diferença que Pedro faz entre aqueles que aceitam essa pedra angular que é Cristo, que tem Cristo como fundamento, e aqueles que rejeitam essa pedra fundamental que é Cristo. E Pedro começa no versículo 6, a parte A, ele diz assim: por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Observe que Pedro diz: pois isso está na Escritura. Todo o fundamento teológico de Pedro vem da Escritura. Ele não está inventando algo novo, ele não está trazendo uma doutrina nova. Nós já vimos aqui ao longo da exposição da carta que todo o fundamento teológico do ensino de Pedro vem boa parte do Antigo Testamento. Então, quando o texto diz, pois isso está na Escritura, Pedro está citando aqui um texto de Isaías. Eu gostaria que você abrisse comigo, Isaías capítulo 28, versículo 16. Isaías 28, 16, nos diz assim o texto:
Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Nós sabemos que as profecias a respeito do Messias tem aos montes no Antigo Testamento. E talvez um dos profetas que mais falou a respeito do Messias tenha sido Isaías, que viveu num período bastante difícil da história do povo de Deus, um período de desânimo, de falta de esperança. Então nós encontramos boa parte das profecias messiânicas no livro de Isaías. E aqui Deus, por meio do profeta, ele diz que vai mandar uma pedra, e diz o texto que essa pedra é uma pedra angular. Qual é o sentido aqui de pedra angular? Era muito comum nas construções antigas se colocar uma pedra que era chamada também a pedra de esquina. É como se fosse o ponto de referência daquela construção. A gente fala hoje a pedra fundamental, o pé direito da obra. Então, se colocava, as pedras eram cortadas, né, lavradas, cortadas de uma maneira retangular e eram encaixadas umas nas outras até que o edifício fosse erguido. E toda a construção tinha uma pedra que era a pedra principal, que servia como ponto de referência para toda a construção. Então era muito comum colocar uma pedra fundamental na esquina, na quina das paredes. E o propósito dessa pedra angular era sustentar tanto uma parede de um lado quanto a parede do outro lado. Então essa pedra angular servia para dar sustentação àquela obra, àquela grande construção. Então, trazendo essa ideia aqui que Pedro nos informa, tomada lá de Isaías, o que Deus promete é que ele ia colocar uma pedra fundamental na história do seu povo. Uma pedra de esquina, uma pedra que daria sustentação a todo o edifício, a todo o relacionamento de Deus com o seu povo. Daí a importância de Jesus no nosso relacionamento com Deus. Só é possível ter relacionamento com Deus por meio dessa pedra fundamental. E eu acho interessante essa analogia, porque a pedra era uma pedra de esquina. Ela dava sustentação às paredes, à parede de um lado e à parede do outro. Pegando aqui de maneira tipológica, a gente pode dizer que Cristo é essa pedra que dá sustentação a duas paredes. E a gente pode pensar aqui tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ou seja, Cristo é o ponto, é a pedra que harmoniza a construção de Deus, que é única, formada por uma parede antiga, que nós chamamos de Antigo Testamento, e por uma parede nova, que é a inauguração da nova aliança em Cristo Jesus. Cristo é essa pedra fundamental, é Ele quem está na esquina, na quina da construção e que sustenta toda a estrutura, todos os fundamentos daquela construção, daquela casa. Quem é essa pedra de esquina? A própria Escritura deixa isso muito claro. Eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 21, versículos 31 a 46. Vocês vão observar que na parábola dos lavradores maus, Jesus se identifica como sendo essa pedra. Mateus capítulo 21, versos 33 até o verso de número 46. Eu vou fazer uma leitura rápida para a gente ganhar tempo. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre, arrendou-a a uns lavradores, depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança.
e agarrando-o lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste na Escritura? E aí ele faz a citação de Isaías: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Tudo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Jesus conta a parábola dos lavradores maus para mostrar o seguinte, que os judeus rejeitaram os profetas do Antigo Testamento, representado ali pelos primeiros trabalhadores que foram para a vinha e foram espancados, rejeitados. O Senhor da vinha manda uma nova leva de trabalhadores que são mortos também, talvez representando ali profetas, apóstolos que seriam mortos por causa do Evangelho. E aí Jesus diz, então o Pai envia o Filho. E o que foi que eles fizeram? A mesma coisa, vamos matar o Filho, é uma referência ao próprio Cristo. E aí Jesus faz a citação da pedra angular, ou seja, ele é essa pedra angular. Então o que Pedro está dizendo aqui é, quando eis que ponho em Sião uma pedra angular, a salvação, a nossa salvação está fundamentada numa rocha, numa pedra que é Cristo. A nossa salvação não está fundamentada nas nossas obras, naquilo que fazemos porque não temos nada absolutamente de bom para oferecer ao Senhor. A nossa salvação está fundamentada nessa rocha que Deus pôs em Sião, a saber, o seu próprio Filho. Esta rocha que foi estabelecida por duas paredes, a do Antigo e a do Novo Testamento, nos profetas e também nos apóstolos. Vejam o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20, ele diz assim, edificados, a partir do verso 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Observe as duas paredes sendo juntadas aí por uma pedra de esquina, a pedra angular, que é o próprio Senhor Jesus. Observe que no verso seguinte, no verso 7, Pedro diz assim, para vós outros, ainda no verso 6, ele diz que essa pedra é eleita e preciosa e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Quem crê em Jesus, a nossa fé estabelecida em Jesus não será envergonhada, nós não seremos envergonhados. A ideia de Pedro aqui é que no dia da prestação de contas, no dia do julgamento, Deus vai levar em conta o fato de que a nossa fé está repousada sobre essa rocha. E é por isso que nós não seremos envergonhados na presença de Deus, na presença dos seus anjos e dos seus santos, porque a nossa fé estava estabelecida num terreno sólido, que é Cristo Jesus. No verso 7, Pedro diz, para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade. Cristo é o nosso bem maior. Para os que creem, olham para Cristo como sendo o bem maior. Não temos outro bem além do Senhor. Agora, observe que no verso 7, Pedro usa uma adversativa. Ele diz, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Pedro diz que para os descrentes, esta pedra que os construtores rejeitaram, veio a ser a principal pedra angular.
Quem são esses construtores? Eu não tenho dúvida que Pedro está se referindo aqui aos judeus, aos israelitas, que foram os primeiros a receberem os fundamentos da fé. O judaísmo, o povo judeu, foi, digamos assim, o berço, aliás, o povo que preparou o berço para a chegada do Messias. Deus usou uma nação inteira, um povo inteiro, para preparar o berço para o Messias. Só que estes que Deus usou para preparar a vinda do Messias, rejeitaram o Messias. Vejam o Salmo 118, versículo 22, eu vou ler alguns textos. Salmo 118, versículo 22, Romanos capítulo 9, 30 a 33 e Atos capítulo 4, verso 11. Salmo 118, versículo 22, nós lemos esse texto na devocional. O Salmo 118, verso 22 nos diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Vá para o texto de Romanos, por favor. Romanos capítulo 9, do verso 30 ao verso 33, olha o que Paulo fala acerca dos judeus. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Esses construtores, os judeus, que eram responsáveis, tinham um papel importantíssimo na vinda, no recebimento do Messias, como construtores que tiveram acesso a essa pedra angular, rejeitaram. Estes construtores, esta pedra, nós vamos ver no verso 8 mais à frente, acabou se tornando uma pedra de tropeço. Agora, olha o texto de Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, verso 11. Aqui nós temos um discurso de Pedro e João no Sinédrio, e aí o texto diz assim, Atos 4, 11. E este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Vejam que Pedro identifica os construtores que é citado aqui na carta como sendo judeus. Ele está aqui perante o Sinédrio, as autoridades religiosas e civis. E no seu discurso, Pedro diz assim: vocês que eram os construtores, tiveram a oportunidade, estavam com a melhor pedra na mão, a pedra de esquina, a pedra angular, e vocês simplesmente rejeitaram, excluíram. Mas essa pedra que vocês rejeitaram tornou-se a pedra angular. E aí no verso 8, Pedro diz assim: e pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Pedro está citando aqui uma outra passagem de Isaías, capítulo 8, versículo 11. Versículo 14, melhor dizendo. Isaías capítulo 8, versículo 14, nos diz assim o texto: ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Meus queridos irmãos, aqui nós temos uma expressão muito interessante que Pedro usa. Aquilo que Deus mandou para ser uma bênção,
acaba se tornando uma grande maldição para os que rejeitam. A pedra de esquina, a pedra fundamental da fé, que é a nossa rocha de salvação, para os que rejeitam, os que se opõem a ela, a essa pedra, ela acaba se tornando uma pedra de tropeço. Imagine, por exemplo, uma pedra no caminho e alguém leva um tropeção. Imagine que você tem um degrau e você usa aquele degrau para subir num determinado ponto, numa calçada. Às vezes as pessoas fazem um degrau para poder subir para um estabelecimento, alguma coisa assim. E sempre fica um pedaço da calçada passando para fora. E alguém vai passando pela calçada e tropeça naquele degrau. Aquele degrau foi posto ali, não foi para que as pessoas tropeçassem, foi para que elas se usassem como apoio para subir num ponto mais alto. O que Pedro está dizendo é mais ou menos isso. Que a pedra que Deus colocou como fundamento da nossa salvação para os incrédulos é uma pedra de tropeço. Isso aqui me vem à mente o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, que Deus usou uma coisa louca para confundir os sábios desse mundo, o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para os que são salvos. Mas para os descrentes, este mesmo Evangelho é um motivo de escândalo e de condenação. Então, Pedro diz que essa pedra tem um duplo significado. Para uns é a rocha de salvação, para outros é uma pedra de tropeço. Nós podemos pensar aqui na graça comum de Deus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 2, que Deus implantou na nossa mente a lei moral. E a lei moral de Deus, ela tem o único propósito de nos condenar, ou de condenar aqueles que, mesmo conhecendo a vontade de Deus, se opõem a ela. Então, Paulo diz que quando o gentio, aquele que não conhece a Deus, age de conformidade com a lei de Deus, eles estão mostrando a norma da lei que está gravada no coração. É esta lei que condena a pessoa. Porque diante de Deus, no dia do julgamento, ela não vai poder dizer, eu não sabia, eu não conhecia. É a mesma coisa que Cristo. Cristo foi posto por Deus para ser a nossa salvação, mas ao mesmo tempo para ser uma pedra de tropeço para os que não creem. Aquilo que é loucura para os homens foi o meio que Deus escolheu para a nossa salvação. E aí Pedro conclui o verso 8 dizendo assim, para o que também foram postos. Eu entendo que Pedro está falando aqui que Deus escolheu o ímpio para o dia da condenação mesmo. Isso é duro. Mas foi da vontade de Deus que algumas pessoas ele manifestasse a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão. E outras pessoas ele deixasse para que elas mesmas tomassem as decisões que estivessem de acordo com as inclinações do seu coração. O que Pedro está dizendo é que estes que rejeitam a pedra que foi posta por Deus para a salvação, foram postos por Deus para a própria condenação, para o que também foram postos. Vamos ler alguns textos que vão nos esclarecer um pouco esse ponto. Romanos capítulo 9, versículos 22 e 23, nos diz assim: que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão.
Paulo está dizendo que Deus preparou alguns vasos para a desonra, para manifestar a sua ira. Isso se conecta com o que Pedro está dizendo, que algumas dessas pessoas, elas foram postas por Deus para que tropeçassem nessa pedra, pela dureza do próprio coração delas. O segundo texto, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 a 12, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 9 a 12. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O que Paulo fala nas duas cartas, em Romanos e Tessalonicenses, é o mesmo que Pedro está dizendo aqui. Que Deus deixa algumas pessoas seguir a dureza do seu próprio coração. É isso que nós chamamos de liberdade natural. Liberdade natural é a capacidade que todo ser humano tem de agir livremente e fazer tudo aquilo que o seu coração quer. Todo ser humano tem essa liberdade. Só que essa liberdade é escravizadora. Porque o nosso coração sempre se inclinará na direção contrária a Deus. A obra da graça de Deus vem exatamente no sentido contrário dessa nossa vontade, que vai contrário a Deus, mas a graça de Deus a aniquila, a anula, e é isso que nós chamamos de graça irresistível. Pedro está dizendo que algumas pessoas Deus vai deixar que elas tropecem na pedra, que é Cristo. É por isso que nós pregamos o Evangelho de maneira clara, de maneira simples, e algumas pessoas não compreendem, rejeitam, zombam. Porque Cristo foi colocado como uma pedra de tropeço para estas pessoas, rocha de ofensa. Agora, o que Pedro fala a seguir é algo maravilhoso. No verso 9, Pedro diz: vós, porém, sois raça eleita. Isso aqui contrasta com o que Pedro fala no verso 8. O que Pedro está dizendo é que Deus colocou alguns para tropeçarem na pedra, ao passo que escolheu outros para serem alvo do seu amor, da sua compaixão e da sua misericórdia. E aí Pedro diz: vós, porém, sois raça eleita. Ele novamente está citando o Antigo Testamento. Ele está citando, por exemplo, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, e também o texto de Deuteronômio capítulo 7, Êxodo 19, o primeiro texto, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós, porém, sois reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Nos diz assim o texto: porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. E ainda capítulo 14 de Deuteronômio, versículos 1 e 2. Filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos darei golpes, nem sobre a testa farei calva por causa de algum morto, porque sois
povo santo ao Senhor vosso Deus. E o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes o seu próprio povo. Pedro toma todo o seu vocabulário é tirado do Antigo Testamento e ele diz: vós, porém, sois raça eleita. Deus soberanamente escolheu o seu povo, não com base nos méritos, mas unicamente com base na sua graça infinita e na sua misericórdia. Aquele povo não merecia, nós não merecemos, mas Deus, de maneira graciosa, nos tirou dentro da massa caída e nos fez povo dele. O apóstolo Paulo, falando sobre esse mistério de Deus aos romanos, ele diz: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque foi da vontade de Deus separar alguns vasos para serem alvo da sua misericórdia, ao passo que outros ele entregou às inclinações dos próprios corações delas. Mas Pedro continua. Ele diz que aqueles crentes não só eram a raça eleita, mas o sacerdócio real. E ele mais uma vez recorre à literatura do Antigo Testamento, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, que nós já lemos. Ele diz no verso 6, vós sereis reino de sacerdotes. E aqui ele recorre à figura, vocês agora podem se aproximar de Deus, porque vocês são um reino de sacerdotes. Eu repito o que eu falei a semana passada, todo crente em Jesus é um sacerdote. Ele pode se aproximar de Deus, ele pode acessar a Deus em qualquer lugar, a todo tempo, sem a necessidade de uma mediação humana que não seja o próprio Jesus Cristo. Entendo que isso é confortador para nós. Imagina que você, na sua casa, no seu quarto, andando na rua, enquanto você dirige, enquanto você estuda, a sua mente pode se voltar para o Senhor e você, em oração, pode ter acesso a Deus, porque você faz parte dessa nação de sacerdotes. Pedro continua e diz que o povo é propriedade exclusiva de Deus. O significado aqui de propriedade é cercar para indicar posse. Quando alguém adquire uma propriedade, uma das primeiras coisas que ela faz é cercar. Colocar uma cerca e depois fazer um muro, né? É minha, me pertence. Essa é a ideia que Pedro está trazendo aqui. Quando ele diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus, significa que Deus nos cercou e nós pertencemos a Ele. Nós vimos no verso 5 do capítulo 1, Pedro dizendo que sois guardados pelo poder de Deus. Meus queridos irmãos, isso vai fazer sentido mais ainda quando a gente chegar um pouco mais à frente, quando Pedro diz que o diabo, como um leão que ruge, está ao nosso derredor, procurando-nos para devorar-nos. Ao nosso derredor. Ele não pode se aproximar de nós, além daquilo que Deus permite, porque Ele já nos cercou como sua propriedade exclusiva. A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você que está em Cristo é uma propriedade exclusiva de Deus. O maligno não pode te tocar. E se ele te tocar é porque Deus permitiu. Ele não vai Satanás não vai além daquilo que Deus permite que ele faça. Porque aquele que está em Cristo é uma propriedade exclusiva do Senhor. E já caminhando para o final, os versos 9 e 10 ainda, a parte B, Pedro fala agora sobre o propósito dessa eleição. Por que Deus escolheu um povo para si? Nós sabemos que é para pertencer a Ele.
Mas Pedro vai além e diz assim: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O objetivo final de ser uma raça escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo que pertence a Deus, é que estes possam ser testemunha de lábios e com a própria vida das maravilhas de Deus. Nós precisamos ser testemunhas das maravilhas do Senhor. Precisamos proclamar a esse mundo em alto e bom som as boas novas do Evangelho. Precisamos falar de esperança nesse tempo de pandemia. Precisamos falar de pecado neste tempo também. Precisamos levar às pessoas uma palavra de reconciliação. Precisamos falar das maravilhas do Senhor. Quando testemunhamos para outras pessoas a graça de Deus em nossas vidas, oferecemos um sacrifício espiritual a Deus, que é como uma oferta que tem um cheiro agradável a Ele. Deus se agrada de ver o seu povo sendo testemunha das suas maravilhas. Jesus Cristo, momentos antes da sua ascensão, em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz aos discípulos: vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meus amados irmãos, Deus nos escolheu para sermos propriedade dele. Colocou os nossos pés sobre uma rocha, para que nós pudéssemos hoje, para que nós possamos hoje, falar das suas maravilhas para aqueles que estão carentes da graça e da misericórdia do Senhor. E Pedro conclui dizendo no verso 10: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro está escrevendo aqui para gentios e judeus que agora estavam convertidos a Cristo, formando uma única igreja. Não existe mais separação. O gentio que não era povo, o judeu que ainda não tinha crido em Cristo e que agora passaram a crer, são um único povo. Antes não era povo, mas agora são um único povo, vindo a pertencer a um único Messias, a um único Senhor. Eu gostaria de concluir esse estudo nessa noite fazendo algumas aplicações para as nossas vidas. O que é que esse texto tem a ver conosco? Entendo que o primeiro ensinamento e principal deles é que a nossa fé só é verdadeira se ela estiver firmada na rocha, que é Cristo. A nossa fé não está firmada naquilo que nós fazemos, nas boas ações que nós praticamos. A nossa salvação está firmada na rocha, que é Cristo. O segundo princípio que nós observamos nesse texto é que nós não devemos nos surpreender com a rejeição das pessoas ao Evangelho. Nós não devemos nos surpreender quando a gente pregar o Evangelho e as pessoas escarnecerem de nós. Porque Deus colocou Cristo como uma pedra para ser o fundamento da nossa fé, mas para ser uma pedra de tropeço também para os ímpios. Aquilo que é um motivo de gratidão a Deus será o motivo também pelo qual os homens serão condenados pelo Senhor. Cristo é a pedra angular, a pedra de salvação, mas também é a pedra de tropeço. Terceira aplicação que nós fazemos aqui nessa passagem
é que Deus nos deu privilégios, nos escolheu, nos fez fazer parte de uma raça eleita. O Senhor nos dá o acesso livre à sua presença ao nos tornar sacerdotes reais. O Senhor nos santificou e continua a nos santificar, nos tornando uma nação santa. O Senhor nos adquiriu como sua propriedade e nos cercou. Satanás não pode nos tocar, além daquilo que Deus muitas vezes permite, como fez com Jó. E Deus nos deu um grande privilégio de sermos embaixadores seus aqui neste mundo, proclamadores das boas novas. Meus amados irmãos, estas palavras aqui de Pedro foram confortadoras para aquela igreja, orientadoras. Que estas palavras sejam confortadoras para os nossos corações também, nesses dias que nós estamos vivendo. Que a nossa fé esteja cada dia firmada, fundamentada na rocha que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Nós vamos orar nesse instante. Deixa eu só adiantar aqui o que nós vamos falar na semana passada, na próxima semana, a partir do versículo 11 até o capítulo 3, versículo 12, Pedro vai falar sobre o nosso procedimento nas nossas relações sociais, com os ímpios, perante as autoridades e no contexto da família. Como é que o crente deve proceder nessas relações? Como devemos nos portar perante aqueles que não creem no Senhor? Como devemos nos portar perante as autoridades, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo? E como devemos exercer a nossa fé no contexto da família e do lar? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por esse privilégio que tivemos de estudar a Tua Palavra. Rogamos ao Senhor que nos ajude, ó Deus, a Te servirmos melhor. Não temos dúvida de que esta palavra foi abençoadora para aqueles irmãos que estavam vivendo num contexto tão difícil, de perseguição, de desânimo, mas esta palavra é oportuna para nós também. Ó Deus, dá-nos a cada dia a compreensão de que a nossa fé deve estar firmada em Cristo, que é a rocha. Dá-nos a compreensão também, ó Deus, de que muitos irão tropeçar nessa pedra. Muitos vão rejeitar a pregação do Evangelho. Mas quanto a nós, Senhor, que estamos com os pés firmados na rocha, somos a propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, e fomos escolhidos com o propósito de levar as boas novas de salvação e de reconciliação a todas as pessoas. Levanta-nos, portanto, como igreja. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, sua família. Quero convidá-lo a participar conosco no domingo pela manhã da nossa escola dominical, do estudo, às 9h30 da manhã e também às 19h30, aqui na página da Igreja Presbiteriana de Jacobina.